Eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, eu morava lá na Vila Margarida e eu tinha um vizinho que ele tinha crises. Hoje, eu trabalhei na saúde mental há muitos anos. Hoje ele seria diagnosticado como uma crise psicótica, né? Ele teria uma crise psicótica. Então nós éramos vizinhos, aquela época, 64, 65, era tudo mais escasso, era tudo mais difícil. E quando ele tinha as crises em casa, ele quebrava tudo. Ele quebrava tudo. E eles moravam assim a 4 casas da nossa. E todas as vezes que ele tinha crise, o pai dele pedia socorro para o meu pai. E meu pai ia até lá com meus irmãos mais velhos do que eu, né? E ali eles amarravam ele, né? E levavam para o pronto-socorro, que era lá na Padre Anchieta, hoje. Então isso se repetia constantemente. Ele tinha crise, levava para o pronto-socorro. E um dia, meu pai falou assim, olha, a próxima crise que ele tiver, eu vou levá-lo para outro local, não vamos mais para o hospital. E meu pai tinha uma carroça, tinha cavalo, naquela época tinha carroça. Ele era feirante, né? Então ele fazia transporte com a carroça. E numa das crises que ele teve, esse rapaz, que na época tinha os seus 18 anos, 17, 18 anos, foi amarrado, foi colocado na carroça e foi meu pai, o pai dele e o meu irmão mais velho. E eles foram parar lá no Centro Espírita Paulo Estevo, na rua Visconde Tamandaré. Foi atendido pelos fundadores, Sr. José de Freitas e Dona Palmira, né, que o atendeu. E ele na carroça, amarrado, feito assim um bicho, né, coitado, na época. E o Sr. José, quando se aproximou junto com a Dona Palmira, já identificou que tratava-se de um processo obsessivo. Já identificou que tratava de um processo obsessivo. E pediu que o soltassem, né? Com a força espiritual que o casal José de Freitas e Palmira Reis tinha aqui encarnado e tem no plano espiritual, pediu que o soltassem, porque ele tratava-se de uma entidade que estava subjugando aquele rapaz. O pessoal ficou com medo, né? Porque deu um trabalho, mas ele falou que pudesse soltar. Soltou, ele se dirigiu para dentro do salão, 2 médios já foram chamados para ajudar e foi socorrido. Ali ele entrou num processo de tratamento na casa e foi a partir desse processo de tratamento que nós começamos a frequentar o centro. E até hoje, isso é uma primeira pergunta que eu vou fazer para meu pai no plano espiritual, né? Meu pai nunca mais voltou ao centro. Meu pai desencarnou logo em seguida, alguns anos depois, eu ainda era criança, né? Uns 2 anos depois meu pai desencarnou. E eu não soube até hoje, é que ele ficou sabendo, mas ele nunca mais ele voltou lá. Porque ele não tinha um contato com Não nenhuma tinha, religião. Não tinha, meu pai não tinha. Eu acredito que ele passava ali na frente de carroça, né? E viu, eu não sei, até hoje, graças a isso, graças a essa atitude do meu pai. Meu pai era uma pessoa muito solidária, né? E com os vizinhos. Ele tinha um coração muito bom, tanto ele como minha mãe, né? Então, a partir dali, esse rapaz começou a frequentar os trabalhos do centro, segunda e sexta, e a minha mãe ia junto com a mãe dele e nos levava, a gente era tudo criança, eu e meus 3 irmãos. E a partir dali nós começamos a frequentar o centro e eu estou lá mais ou menos uns 50 anos, mais ou menos 55 anos que eu estou naquela casa abençoada lá, graças a Deus e graças ao meu pai. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.